Mas eu quero também convocar a igreja para que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 10, só um versículozinho. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Todos encontraram? Já está aqui, né? Vamos ler todos juntos, irmãos? Quem é fiel no mínimo? Esse texto fala uma coisa muito importante na Bíblia Sagrada, que é um dos assuntos capitais da Bíblia Sagrada, que trata-se do atributo inerentemente que a palavra, que é a fidelidade do crente. O crente tem que ser fiel, irmãos. Se você não for fiel, não tem jeito. Então você tem que ser fiel diante de Deus. Se você lê em 1 Reis, capítulo 3, versículo 6, você vai ver uma grande fidelidade, né? Cada crente deve servir a Deus com fidelidade também. Isso está escrito em Isaías 24, 14. Eu estou dando um textozinho rápido, que é só uma mensagem para os irmãos gravarem. Cada crente deve atuar na obra de Deus com fidelidade. No livro de 2 Reis, capítulo 12, versículo 15. Nesse momento, atuar na igreja, irmãos, os irmãos e irmãs estão sabendo que nós vamos começar a construção da nossa nova sede, da nossa igreja, que é aqui num terreno em cima. E nós vamos precisar de trabalhadores e trabalhadoras fiéis. Aqueles que põem a mão no arado mesmo, aqueles que põem a mão lá e vão botar um tijolinho naquela igreja, né? Vamos deixar aí para a posteridade, certo? Os impedimentos para uma vida de fidelidade. Se você não é fiel, irmãos, você vai perdendo a motivação na vida espiritual. Você perde essa motivação, você não tem vontade mais de vir para a igreja, você não tem vontade de dizimar, vontade de dar oferta, vontade de trabalhar na igreja, vontade de ser um porteiro, né? De trabalhar, de ajudar na igreja. Você perde isso, né? Você fica incapaz de resistir aos ataques de Satanás. Nós sabemos que Satanás ele ataca principalmente na área da honestidade, que é a área da fidelidade. Então, se você não vem para a igreja, se você não aprende a ser fiel, se você não sabe o que é ser fiel, Satanás sabe que você é infiel e ele vai te atacar e você não vai ter forças para vencer. Então, você tem que aprender isso. Em 2 Reis, capítulo 12, versículo 15, você pode ler isso também. E também, leia também em Daniel 6,4. Você vai perder o contato com a palavra de Deus. Você já viu que cada vez que você se distancia da palavra de Deus, que você não vem aos cultos, não vem nos cultos de terça-feira, não vem no culto de quinta, ou vem na igreja, fica olhando o celular, mandando mensagenzinha, você não está aprendendo pitanga nenhuma. Você está dando brecha para Satanás entrar na tua vida e acabar contigo. Tá certo? Lugar de celular é fora da igreja, não é aqui dentro. Aqui dentro tem que prestar atenção na palavra de Deus. Palavra que está sendo escrita e sendo falada. Pode não gostar de mim, mas tem que gostar da palavra que eu estou pregando, porque ela é verdadeira. Se você achar que é mentira, leia onde eu estou lendo. Mas aqui se existe respeito. E respeito é bom e Deus gosta. Fidelidade, as principais áreas da fidelidade. Fidelidade para com a pessoa de Deus, você tem que ser fiel a Ele. Para com a palavra de Deus, para com a igreja de Deus. E eu vou dar para você 3 exemplos na Bíblia Sagrada que são notáveis de fidelidade. E eu sugiro que os irmãos e as irmãs leiam esses 3 personagens e vocês vão ver o que é fidelidade. Seja igual a um deles. O primeiro é Noé, o segundo é Abraão e o terceiro é Ruth. Leiam a história dessas pessoas. Leia a história de Ruth, irmãos. Você vai ver que simplicidade, que mulher fiel, uma mulher que abandonou tudo e seguiu a sogra dela. E vejam que bênção que Ruth recebeu. Eu não vou falar para os irmãos, mas depois vocês leiam. Lá para frente vocês vão ver Ruth, de quem ela foi avó, bisavó, né? É muito importante isso, ser fiel. Irmãos, nós temos que fazer todo o esforço possível para nos conservarmos fiéis, recordando sempre que está escrito no Salmo 101,
Salmo 101, versículo 6. Miguel, coloca aqui para nós. Olhem bem o que está escrito nesse salmo e veja se você vai estar ali quando Deus estiver olhando aqui para a terra. Já está aqui? Vamos ler todos juntos, igreja? Amém, irmãos? Isso é verdade, a palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta atrás. Deus prometeu e Ele cumpre. E se Ele olhar aqui na terra e não ver você sendo fiel a Ele, você não vai participar, irmãos. Quando houver grande tribulação, você vai ficar. Por isso eu digo para você, venha na Escola Bíblica Dominical. Hoje foi lindo, foi maravilhosa a Escola Bíblica Dominical. E eu quero convocar toda a igreja. Bom seria se todo domingo tivesse assim, ó, cheio de crentes fiéis, cheio de crentes querendo aprender a palavra de Deus, para quando Deus nos olhar e nos encontrar. Amém? Deus abençoe a todos. Os adolescentes irão louvar o Senhor. Vamos ouvi-los. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa
Glória a Deus. Vamos ouvir a irmã Jane louvar o Senhor com o hino. A paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos muito felizes com o nosso Deus, não é verdade? Meu irmão disse que depois vai ser a vez dele de fazer um dueto comigo. Tá? Ele faz assim com a mão. Glória a Jesus. Eu vou cantar um hino que é um clássico, né? É um clássico da música evangélica, da música cristã no Brasil. Eu não conheço assim muito bem assim, a letra dele, mas eu vou tentar cantar com os irmãos, tá bom? Porque nessa noite nós vamos declarar o nosso amor por ele. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que um nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que um nauta ama a pátria que deixou, mais que um pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia aí conosco novamente no livro de Mateus, no capítulo 6, para nós lermos Mateus capítulo 6,
Mas eu queria meditar com os irmãos apenas no versículo de número 9. Então vamos ler todo o texto. Você está aí com a sua Bíblia aberta? Mantenha ela aberta. Mateus capítulo 6 e versículo 9. Um texto muito conhecido dos irmãos. No versículo 9, Jesus diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Glória a Deus. Na verdade, eu não queria me concentrar no versículo todo, mas apenas nessa expressão que Jesus ensinou seus discípulos a utilizar. Essa expressão que ele diz, Pai Nosso. Expressão interessante essa daí. Uma expressão de grande valor. Sabe por quê, irmão? No passado, as pessoas não estavam acostumadas a chamar Deus de Pai. No Antigo Testamento, se você procurar as vezes que Deus é chamado de Pai, você vai ter dificuldade de encontrar. São pouquíssimas referências. E esse termo Pai na Bíblia, ele é usado assim de uma forma muito ampla, mas não em relação a Deus no Antigo Testamento. O nome Pai era usado no Antigo Testamento para falar assim diretamente do pai biológico mesmo. Fulano é pai de cicrano, não tinha. Mas também tinha no passado usos assim como uma pessoa que era chefe de um clã. Ele tinha uma família com netos e bisnetos, então ele era chamado de pai. Ele era o pai daquele povo. Por exemplo, Abraão é conhecido como o pai da fé, porque ele foi um exemplo, um líder. Ele principiou a fé que hoje nós também copiamos, a fé de Abraão. Nós temos antigamente também, eles costumavam chamar de pai, pessoas que iniciavam habilidades específicas. Por exemplo, quem trabalhava com ferro, a Bíblia chama de pai daquela geração dos ferreiros. Então esse termo pai era muito abrangente, mas para Deus, o Antigo Testamento não se dirigia a Deus como pai. Não havia isso. No Antigo Testamento, Deus era chamado de pai em situações que não eram daquele momento. Ou era no momento em que alguém estava profetizando o futuro. E aí eu trouxe aqui para os irmãos verem que coisa interessante, quando havia uma promessa da vinda de Jesus Cristo, como em Salmo 89, 26, quando diz assim: Ele me invocará dizendo, Tu és o meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Mas quando Davi escreveu isso aí, ele estava profetizando a vinda de Jesus. Quando ele citou o Pai, ele estava dizendo, Ele, quando vier, se dirigirá ao Pai assim, invocando, Tu és o meu Pai. Mas ele, Davi, não chamava a Deus de Pai. Os profetas não chamavam a Deus de Pai. As poucas referências que os profetas dão ao nome Pai em relação a Deus são às vezes até por comparação. Por exemplo, Salmo 103, 13 diz assim: como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Mas não chama a Deus de pai, mas sim o compara, dizendo assim como um pai. Sabe por quê, irmãos? Porque chamar Deus de pai era algo muito profundo, era algo muito sério. E os antigos tinham tanto cuidado com isso,
que às vezes você vê situações em que o próprio Jesus, ele foi odiado, criticado e quase apedrejado, só porque chamou Deus de Pai na frente dos judeus. Lá em João 5,17 está claro, quando ele falando, ele diz assim, meu pai trabalha até agora. Ele dizia, e eu trabalho também. Quando ele dizia assim, o meu pai trabalha, os judeus ficavam loucos. Eles ficavam revoltados. E diz o texto da Bíblia que cada vez mais eles queriam matá-lo. Porque além de ele mudar o sentido que eles conheciam para o sábado, ele também se fazia como o próprio Deus, porque ele se dizia filho, chamava Deus de pai. Chamar a Deus de pai não era uma coisa comum. Era uma coisa reservada a situações assim muito específicas. Mas a Bíblia ela traz duas expressões com o nome pai. Existe uma expressão que no grego bíblico é conhecida como pater, que significa pai. De todas as formas que ele é usado, é conhecido como pai. E a Bíblia ela traz uma segunda expressão que os antigos também usavam, que sempre era agregada ao nome pater, ou pater. E essa expressão chamava-se Abba. Abba. Dizem os estudiosos que ela se originou de uma expressão aramaica chamada Abba, também Abi, e essa expressão tinha a ver com providência, com manutenção, com cuidado. E ela é usada só 3 vezes na Bíblia. Uma delas foi pelo próprio Jesus, quando ele orava no jardim, e ele dizia, Abba, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Esse termo Abba, ele era um termo que intensificava o título de pai. Ele quase que fazia você dizer assim, paizinho, pai querido, pai amado, meu pai, aquela expressão que retrata alguém que vai além de um rótulo e traz uma mensagem de proximidade, de intimidade, de ligação. Então, ele dizia, Abba, Pai. Essas 2 expressões eram usadas no passado. E era tão sério usar o termo Abba, que mesmo na cultura antiga, que era possível a adoção de um escravo ou de um servo, este era proibido de utilizar o termo Abba para se dirigir ao pai que o adotou. Só os filhos de sangue era permitido utilizar a expressão Abba ao se dirigir ao pai, aquele homem que então coordenava, chefiava aquela família. E aí, diante de toda essa condição, aparece Jesus, e aonde ele estava, ele falava pai, ele chamava de pai e meu pai. Aquilo deixava os judeus perturbados. Mas o que me chama a atenção é porque talvez todos nós, seja o texto mais conhecido das Escrituras, a oração do Pai Nosso. Difícil quem não lembre, quem não tenha já feito uma vez, quem não tenha repetido, acompanhado. Nós temos e vivemos em um país que tem uma educação cristã, então é quase impossível você encontrar alguém que não saiba de cor a oração do Pai Nosso. Mas é impressionante também que nós, apesar de decorarmos e de sabermos, nós não temos a noção de o que significa Jesus ter ensinado este padrão aos seus discípulos. Você pode entender a oração, orar muitas vezes. Quantas vezes você no passado até repetiu como uma reza essa oração muitas vezes?
mas são poucos os que têm a compreensão do porquê Jesus ensinou seus discípulos a começar a oração dizendo Pai Nosso. E diferente dos profetas do passado, leia as orações dos profetas. Veja como os profetas do passado oravam. Eles diziam, ó Deus, ó Senhor. Eles se dirigiam a Deus de forma reverente, de forma muito maravilhosa, mas jamais o chamavam de Pai. Aí Jesus, num dos seus primeiros sermões, chamou seus discípulos e disse, vocês vão orar assim, Pai Nosso. Pai Nosso. E eu fico pensando, quando li esse texto, irmãos, que quando nós vimos essa pequena expressão Pai Nosso, nós podemos entender toda a dimensão da obra que Jesus realizou por nós, seres humanos. Toda a dimensão está registrada, relatada, está implícita somente nessa primeira expressão que ele ensina a cada um de nós a abrir a oração para nos relacionarmos com Deus. Ele diz assim, Pai Nosso. Porque diferente do passado, Jesus estabeleceu pelo menos 3 grandes mudanças na nossa condição diante de Deus. E nós podemos entender daqui que a primeira grande mudança que ele fez foi a mudança que eu vou chamar aqui de posicional. A obra de Cristo nos mudou de lugar. A obra de Cristo nos mudou de posição diante de Deus. Entenda, os homens mais santos do passado não ousaram orar chamando Deus de Pai. Elias não fez isso. Você não vê Moisés em toda a narrativa chamar Deus de Pai uma única vez. Você não vê Jeremias nem Isaías, a não ser quando estavam tomados pelo Espírito e profetizando sobre o Messias, eles mencionavam de alguma forma a Deus como Pai, como Senhor. E agora chega Jesus para nos mudar de posição. A obra de Cristo nos mudou de posição. Por isso você olha João, escrevendo no capítulo 1 do seu evangelho, e ele diz assim, ele veio para o que era seu. João 11. Mas os seus não o receberam. E ele continua dizendo, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos. E aí ele continua, a saber, os que creem no seu nome. E esta mudança acontece não pela vontade do homem, nem pela vontade da carne, mas unicamente pela vontade de Deus. Nós mudamos de posição, porque antes éramos só criaturas, mas em Cristo nós somos feitos filhos. Quando nós falamos da mudança posicional, não é só no fato de eu ter sido criatura e agora ser filho, mas também porque antes nós éramos inimigos. E agora nós temos intimidade com Deus. Colossenses 1, 21 e 22, Paulo narrando para os colossenses, ele diz, e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que vocês praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Houve uma mudança de posição. Deus, através de Cristo, desfaz a inimizade.
e nos atrai para si mesmo. Por isso, quando Jesus diz Pai Nosso, ele está nos indicando que agora há uma mudança de posição que ele promoveu para os que creem. Mas ainda há uma terceira posição que eu queria destacar para os irmãos, porque a Bíblia é clara em Efésios 5:8, quando Paulo diz assim: irmãos, no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Jesus, com a sua obra, ele mudou a nossa posição. E por causa desta mudança, nós podemos dizer ao Pai: Pai nosso, que estás no céu. Uma outra mudança que Jesus trouxe, eu quero chamar aqui de uma mudança relacional. Porque por causa da obra dele, por causa do que ele fez por nós, agora nós conseguimos nos relacionar com Deus. De outra maneira não era possível. Isaías 59 diz que os nossos pecados nos separam de Deus. Ele diz claramente lá em Isaías 59, versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e ele acrescenta, e escondem o rosto dele de vós, para que nem vos ouça. Este cenário em que o pecado produz separação, a obra de Cristo desfez esse cenário. Por isso, quando você ora dizendo Pai Nosso, você ora sabendo que agora você está em outro lugar, conforme Romanos 8,15, ele diz assim, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Olha o que ele fez. Antes a gente era escravo, era inimigo, estava em trevas, não tínhamos comunhão por causa do pecado, mas por causa de Cristo, nós agora podemos não só chamá-lo de Pai, mas chamá-lo de Abba, Pai, nosso Pai, meu Paizinho querido. Aí nós podemos cantar e declarar o nosso amor por Ele, como a irmã Jane fez aqui. Foi tudo porque Jesus nos mudou de posição e de relação com Ele. Agora eu posso orar pelo Espírito que há em mim, pelo Espírito que Ele fez habitar em mim. Eu posso me dirigir a Ele dizendo, meu Paizinho, Abba, Pai. Por isso, quando você diz Pai Nosso, você consegue entender tudo que Jesus permitiu que hoje nós vivêssemos diante dele. Uma outra mudança relacional que ele fez foi porque agora nós podemos viver como uma família de pessoas diferentes, mas que podem conviver em paz com o mesmo propósito. Porque, como diz Gálatas 3:28, agora, irmãos, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Todos vocês são um em Jesus Cristo. Esta capacidade foi Deus quem nos deu por meio de Cristo, mudou a nossa relação com Ele. E por último, a Bíblia nos mostra que nós podemos dizer Pai Nosso, porque o Senhor Jesus permitiu uma mudança legal. A mudança foi posicional, relacional, mas também legal. Porque no direito de Deus, cujo trono tem por fundamento a justiça e a verdade, leia lá. Justiça e verdade são a base do teu trono, Senhor. É o que diz os Salmos.
Justiça e juízo são as bases do trono do Senhor. E este Deus que define o direito da existência, que define as regras para a existência dos homens, dos anjos, da natureza, ele é que é o rei, o legislador, o juiz, o Senhor de tudo, no direito de Deus. Jesus nos deu a garantia legal de poder chamá-lo de Pai nosso. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17 diz assim: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E por causa da mudança legal que ele faz, por causa da transformação que ele faz, porque ele nos trabalha e nos transforma de criatura para filhos. Por isso Paulo diz, agora vocês são nova criatura, porque a natureza de Deus passa a habitar em nós por meio da fé em Jesus. E se como diz o texto de Romanos 8,16, o próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e por causa da mudança legal, Paulo diz, e se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se com ele sofremos, para que também sejamos glorificados. Deus, através de Cristo, mudou uma situação legal. Eu era condenado, eu não tinha nada, Deus me fez seu filho e me deu uma herança. Pedro escreve na sua carta, no capítulo 1, versículo 3 e 4, ele escreve sobre essa herança. E ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, e isso me faz lembrar Lamentações 3:22, que diz assim, são as misericórdias do Senhor, irmão Wesley, a causa de não sermos consumidos. E ele diz, irmã Cristina, que elas são novas a cada manhã. E Pedro falando aqui, ele diz assim, graças a Deus, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, veja o que ele fez, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E aí ele começa dizendo assim, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Há uma herança que Deus determinou para os seus filhos, que são comprados, lavados no sangue de Jesus Cristo. Estes são filhos e têm direito a uma herança que, conforme 1 Pedro 1, 3 e 4, ela não pode ser destruída, ela não pode ser manchada, ela não murcha e ela está guardada no céu para os que vencerem. E esta mudança legal foi promovida por Jesus. Nesta mudança legal, Deus nos dá o seu próprio Espírito, este do qual falamos que podemos através dele clamar, Abba, Pai. E eu quero dizer aos irmãos, conforme Efésios 1,14, que é a presença do Espírito de Deus que nos dá toda a garantia legal de herdarmos a herança que Deus tem reservado para os que creem. Talvez alguém pense que isto seja uma história de crente. Talvez alguém pense que isto seja lenda. Talvez alguém pense que isto seja apenas uma coisa romântica para incentivar, para motivar. Mas eu quero dizer aos irmãos que esta mensagem fez homens morrerem, entregarem a sua própria vida, sem ter nenhum medo, nenhum receio, porque eles sabiam que havia uma herança guardada.
Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo teve a sua cabeça cortada, alguns foram queimados, outros esquartejados, outros foram apedrejados, mas todos tinham em foco a herança que havia para eles no céu. Sabe qual é a garantia? Deus faz tudo certo. Deus faz tudo certo. Além de sua palavra, que já é imutável, que já é perfeita, que jamais volta vazia, além da sua palavra, que é garantia absoluta, Deus não tem ninguém maior que ele por quem jurar. A Bíblia diz que quando ele precisou jurar, ele dizia: eu juro por mim mesmo, diz o Senhor. Mas ainda com a sua palavra, ele quis nos dar uma garantia, um penhor. Sabe quando você precisa de um empréstimo de um valor muito alto, você não tem como comprovar sua renda, e às vezes o pai ou a mãe ou alguém muito próximo a você diz assim: eu vou lá, eu vou ser o fiador daquilo. Isso é os tempos modernos. No passado, as pessoas davam suas capas. As pessoas não tinham 3, 4 roupas, era uma roupa, uma capa para se proteger do frio. Ela dava a capa como garantia. Às vezes ela dava o selo da família. Se você ler em Gênesis, você vai ver quando Judá deixa o seu bordão nas mãos de uma mulher como garantia de pagamento. Essas garantias do passado, utilizando estas garantias, além de sua palavra, Deus nos deixou uma garantia de que a sua palavra vai se cumprir, de que a mudança é legal, é válida, vai acontecer. E ele diz em Efésios capítulo 1, versículo 14, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Paulo tinha um entendimento muito profundo do que Jesus fez. Você pode orar Pai Nosso hoje, porque Deus deixou aos que creem uma transformação, uma mudança, e Ele deixou isso legalizado. E a prova incontestável de que nós somos dele é que Ele nos deu o seu Espírito. E o Espírito é a garantia de que Ele vem buscar a igreja. Ele vem nos buscar. Por isso, Efésios 1,14 diz que o Espírito é a garantia da nossa herança. E por último, como filhos, nós somos transformados à semelhança dele. No aspecto legal de sermos filhos de Deus, é que ele nos deu a condição de sermos semelhantes a ele. Sabe, irmãos, por mais que nós possamos evoluir, nada vai mudar as relações genéticas entre as pessoas. Se eu tenho um filho, se eu tenho uma filha, por mais diferente que possa parecer, aquela pessoa acaba tendo traços meus. A criança tem jeitos, tem um sorriso, tem um olho, tem um cabelo, aspectos físicos e comportamentais. Às vezes você é criança e adolescente, jovem, e nessa fase, que é a fase de crítica, tudo que seu pai faz é careta, nada é bom, né? Sempre ele está errado, sempre você que sabe. Aí você começa a ficar mais velho e começa a perceber que os mesmos gostos você tem. Aí é o jeito de vestir, a maneira de falar, a maneira de dar, é muito próximo. Não há como negar a ascensão genética das pessoas. É a identidade mais pura de alguém. Nós temos magistrados entre nós e outras pessoas da área do direito que podem me dizer: o teste mais fiel para você vincular uma pessoa a outra é um teste de paternidade, é um teste de DNA. Não vai além das células.
além das membranas celulares, vai no código mais básico da existência. E de alguma forma, a transformação que Deus opera em nós é tão profunda, irmãos, que se equivale a nós recebermos o DNA de Deus em nós. O primeiro milagre público de Jesus foi para demonstrar a capacidade que Deus tem de transformar. E ele mostrou isso transformando a água em vinho tão saboroso, tão especial, tão único, que o sommelier da noite, né? Virou para o dono da festa e diz: vem cá, todo mundo coloca primeiro o vinho bom. O vinho bom, quando está todo mundo embriagado, aí bota o ruim. Mas tu, primeiro bota o vinho ruim, agora que o bom está sendo servido, porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é elevado, tudo que Deus faz é para se parecer com Ele. Aí Romanos 8:29 diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A dimensão do que Jesus fez é tão profunda, a dimensão da bênção da salvação, a dimensão é tão grande, tão profunda desta fé, que, abrindo um parêntese aqui, Pedro ora no início da sua carta, ele não se aguentou, ele dizendo: irmãos, a fé é mais preciosa do que o ouro que perece. Há um valor na fé, não porque seja em si a fé, mas porque a fé produz toda esta mudança que Jesus trouxe. Uma mudança de posição, uma mudança de relação e uma mudança legal. Por meio dele, nós podemos ser feitos imagem e semelhança de Deus novamente. Por isso, quando você lê a oração, diz assim: Pai Nosso, entenda o grande privilégio que Deus tem nos dado por meio da fé, de podermos ser chamados filhos de Deus.